Aleluia. Como eu disse, quero estar falando sobre tempestade. Nós sabemos, que o próprio Jesus, ele diz na palavra dele que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, nós vamos ser perseguidos. Muitas das vezes nós achamos que estar na casa do Senhor, vamos livrar de luta, perseguição, e nosso pensamento está sendo um pensamento pequeno, porque às vezes nós estamos lá fora passando prova, dificuldade, às vezes as coisas não acontecem, e nós temos esse pensamento: eu vou para a casa do Senhor e tudo vai dar certo, tudo vai ser maravilha, nada de mal vai acontecer, as portas vão se abrir, eu vou ser feliz, eu vou conseguir comprar minhas coisas, aleluias. Deus, ele vai abençoar sim, tudo isso podemos conseguir, mas esquecemos que as provas também vai vir, as dificuldades vai vir, a tempestade vai vir, aleluias. É por isso que o nosso Jesus, ele ensina que aquele que ouve a palavra, é por isso que devemos estar na casa do Senhor. Muitas das vezes, deixamos de estar na casa do Senhor para estar assistindo a televisão, ouvindo uma música, mexendo no celular, mexendo em internet, esquecendo de estar dentro da casa do Senhor para ouvir a palavra dele. E a palavra dele é tão importante porque ele vai dizer que aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica é como a casa edificada na rocha. Vai vir vento, mas não vai derrubar. Por quê? Você está ouvindo a palavra do Senhor, está guardando no coração. Então no momento da dificuldade, você vai estar forte. No momento da dificuldade, você não vai ser abalado. E por que muitas das vezes quando vem a luta, a tempestade, queremos desistir? Queremos fraquejar? Aqui foi falado que às vezes nós queremos desistir e não conseguimos, mas por quê? Porque somos bons? Não, porque a palavra está dentro de nós. Quantas das vezes eu e minha esposa já pensamos em desistir, pensamos em parar, pensamos em entregar a obra e não conseguimos, porque a palavra de Deus está dentro de nós. Da mesma forma é cada um de vocês. O nosso irmão diz que ele já até pensou em entregar a liderança, mas não consegue, porque a palavra de Deus está dentro dele, aleluias, ele está edificado na rocha. Então essa é a diferença. Muitas das vezes tem muitos crentes que estão fracos, é porque ainda não guardou a palavra no coração, aleluias. Então aqui vai falar de uma tempestade. O interessante que nós só vamos ver, o que vai acontecer na hora que vai vir a luta, porque muitas das vezes falamos: Senhor, eu estou contigo, Senhor, eu vou com o Senhor até o final. Mas muitas das vezes acontece conforme aconteceu no momento que Jesus estava passando por um momento difícil. Foi quando ele ia ser crucificado, e aí ele fala com os discípulos, aquele que já estava, já tinha aprendido a palavra, e fala: ora comigo um pouco. E quando Jesus desce do monte, está todo mundo dormindo, aleluia. Então é no momento da dificuldade, no momento da tempestade, vamos ver realmente se nós estamos firmados com Jesus, estamos na rocha. E aqui vamos ver algo interessante. Aqui Jesus, ele libera uma palavra, está dizendo que já era tarde, e ele fala para os discípulos: passamos para o outro lado. E aqui é uma palavra muito forte, e no momento da luta esquecemos disso. No momento que vem a tempestade, esquecemos disso. Aqui quem está falando não é eu, mas sim Jesus. Passamos para o outro lado. É como que Jesus estivesse falando comigo assim: Nilson, eu vou passar para o outro lado com você. Não importa a tempestade que está, não importa com o vento que está, não importa quem vai te perseguir, quem vai tacar pedra em você, mas eu estou com você, aleluias. Mas muitas das vezes nós não damos crédito para isso. Achamos que estamos sozinhos, achamos que Jesus está conosco quando tudo está dando certo. As portas se abriu, eu consegui comprar um carro, consegui comprar minha casa, nossa, eu estou cheio do dinheiro, Jesus está comigo. Mas na hora da luta esquecemos que Jesus está conosco também. É nessa hora que Jesus realmente vai estar segurando você no colo. É nessa hora realmente que Jesus vai estar consolando você. É nessa hora que Jesus está dando força para você não querer tirar sua própria vida, porque no momento que tudo está bom, você está forte, mas no momento que você está fraco, aí você vai estar mais forte, porque quem está agindo ao teu favor é Jesus, não é mais você, aleluias.
Então aqui vamos ver que Jesus libera essa palavra, passamos para o outro lado, ou seja, Jesus está dizendo, eu estou contigo, eu vou com você para o outro lado. Mas naquele momento os discípulos não tinham entendido, aleluias. Mas algo também que me chama a atenção no verso 36, vai dizer a palavra que eles deixaram a multidão e levaram consigo, assim como estava no barco. Ou seja, deixaram a multidão e foi com Jesus, aleluias. Quer viver algo sobrenatural do Senhor? É necessário deixar a multidão. A multidão muitas das vezes vai te acompanhar até um certo momento, aleluia. O que seria essa multidão? Muitas das vezes pessoas que não estão no mesmo propósito de você. O que seria essa multidão? Muitas das vezes os seus próprios desejos, aleluias. Porque quando nós ouvimos a palavra do Senhor e vemos naquele momento que Pedro, estava lavando a rede, todos conhecem essa passagem. Jesus, por mais que estava com a multidão rodeada, Jesus entra no barco de Pedro e afasta da multidão, aleluias. Por mais que a multidão ouviu a palavra, por mais que Pedro ouviu a palavra, mas Jesus tinha um particular a mais com Pedro, aleluias. A partir do momento que eu largo a multidão, eu deixo a multidão de lado e ando com Jesus, eu vou ter algo diferente. Quantas das vezes pessoas olham para mim e para você e falam, mas por que você está assim? Você tem algo diferente, você está estranho. Muitas das vezes a pessoa até quer nos apontar o erro se nós não temos. Você está esquisito. Não é está esquisito, é porque você tem Jesus, aleluia. É porque você tem algo diferente da multidão. Hoje você não é mais a multidão. Você pode até andar no meio da multidão, mas você não é mais multidão. Um dia você fez parte da multidão, mas hoje o seu pensamento, aleluia, é de discípulo, aleluia. Hoje o seu pensamento é diferente, glória a Deus. Então naquele momento Jesus estava dizendo assim com as minhas palavras, você não vai fazer mais parte dessa multidão. Por mais que você estava nessa multidão, o que eu tenho com vocês é diferente. Então naquele momento Jesus está no barco juntamente com os discípulos, aleluias. E aí a palavra vai dizer que por mais que tinha outros barquinhos, mas Jesus quis andar com os discípulos e entrou no barco junto com os discípulos. E aí ele começa a remar, vamos dizer assim, começa a ir para o meio, e Jesus descansa, porque Jesus, como sendo homem, ele cansou também, e Jesus está descansando, e chegou até a adormecer ali, naquele momento. Aqui é algo grande, que muitas das vezes erramos. Por mais que Jesus está no nosso barco, o barco simboliza a nossa vida. No momento que Jesus está na nossa vida, nós começamos a conversar com Jesus demais. Ó Jesus isso, ó Jesus aquilo, eu quero aprender isso, nossa é isso. Mas passa um certo momento que esquecemos Jesus no nosso barco, que chega até ele adormecer, aleluias. Porque para pensar, por uma pessoa dormir perto de outras pessoas, aleluias, é porque a gente deixou ela quietinha ali naquele canto, aleluias. É porque muitas das vezes não fomos até aquela pessoa, por mais que a pessoa esteja cansado, aleluias, a pessoa não iria adormecer tão rápido. Mas aqui eu vejo um alerta que Jesus dá para mim e para você, aleluias. A palavra diz que nós temos que entrar no nosso quarto, orar em secreto, aleluias, conversar com Jesus, conversar com Deus, porque a partir do momento que nós conversamos com Deus, nós liberamos aquilo que está muitas das vezes nos machucando, e Jesus vai nos curando, aleluias, aleluias. Entenda algo, às vezes é necessário eu tirar aquilo que está me machucando, aquele espinho que está dentro de mim, jogar para fora, para que Jesus venha com remédio e me cura. Mas muitas das vezes nos trancamos, nos fechamos, não queremos conversar com ninguém. Às vezes até conversamos com pessoas que realmente não vai nos ajudar, e deixamos de conversar com aquele que tem um remédio da nossa cura, aquele que pode nos curar, aleluia. Quem não lembra da palavra que Jesus vai dizer, quando estava sentado juntamente com Mateus, e aí a multidão, aquelas pessoas que estavam ali às tuas voltas, os fariseus, vai dizer, mas espera aí, quem é esse? É santo e está sentando com pecadores. Jesus vai dizer o quê? Aleluia, eu não vim para o que estava são, mas vim para aqueles que estavam doentes, porque os doentes necessitam de quem? Dos médicos, aleluia. Então Jesus, ele pode me curar, ele veio para mim e para você, porque nós necessitamos da cura do Senhor, aleluia. Então naquele momento Jesus adormeceu, mas na hora que as coisas apertou, aí lembrou que Jesus estava no barco. Aleluias, glória a Deus. Quando tudo está indo maravilha, eu estou no controle, eu vou, é desse jeito.
aleluias, mas na hora que as coisas apertam, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que buscar Jesus, eu vou ter que jejuar, eu vou ter que subir monte, eu vou ter que orar na igreja, eu vou ter que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas por que nós não fazemos isso antes? Esperamos as coisas complicar, aleluias. Nós sabemos que Jesus está no barco conosco, Jesus está na minha vida, aleluias. Mas por que eu espero as coisas estreitar? Por que eu espero as coisas começar a dar errado para mim querer buscar Ele como realmente Ele deve ser buscado? Aleluias. Então vamos despertar, vamos acordar, aleluias. Não espera a tempestade bater no teu barco, não espera a tempestade entrar na tua casa, para você realmente acordar e achar que agora você vai fazer certinho como deve ser feito, aleluias. Então naquele momento os discípulos não estavam importando com Jesus, Ele foi, aleluias, e Jesus estava dormindo. Mas vai dizer que quando a tempestade veio, e o interessante que quando nós falamos de tempestade, o que nós lembramos? É um vento forte, chuva forte, né? Que quando ela passa, aquela tempestade deixa estrago. E na nossa vida não é diferente. Nós trazendo de uma forma figurativa, quanta tempestade nós temos, quantas lutas nós temos passado, quantas provas nós temos passado, quantas coisas têm acontecido na nossa vida. Se não for Jesus para acalmar, aleluia, essa tempestade, o que seria de nós? E naquele momento, quando eles acordam, Jesus, a primeira palavra que Ele libera para aqueles discípulos: por que são tão tímidos, né? Aleluias. Mas antes de Jesus liberar essa palavra, eles liberam uma palavra para Jesus: não se importa que perecemos. Em outras palavras, por que será que no momento da luta, no momento do medo, nós perdemos a nossa fé? Porque no momento da luta, no momento da tempestade, o que vem no nosso pensamento é o que? Vou morrer, acabou, para mim já era, não tem mais jeito, só palavra de maldição, só palavra negativa. Por que nós não liberamos? Não, eu creio que eu vou passar dessa tempestade, eu acredito, eu sirvo um Deus que pode todas as coisas, aleluias. Mas por que nós não fazemos isso? Deixamos o medo vir. Porque muitas das vezes o medo está sendo maior do que a fé que nós temos em Jesus. Porque muitas das vezes o gigante é tão grande que nós temos medo, aleluia, achamos que o gigante vai nos matar. Mas Davi, com a pedra chamada fé, derrubou aquele gigante. Você também não é diferente. Não importa a tempestade que está na tua vida, não importa o gigante que está na tua vida, se você tem uma fé com você, pode ter certeza que esse gigante, essa tempestade vai cessar, aleluias, porque a palavra diz que sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, aleluias. E se dizer para um monte, move de um lado para o outro, ele vai se mover, aleluias, glória a Deus. Então nesta noite é momento de eu ter fé, é momento de você ter fé, é momento de você acreditar. Por mais que a tempestade pode ser grande, por mais que a tempestade está acontecendo como aconteceu aqui, está entrando dentro do barco, ou seja, já está afetando a minha família, a minha casa, já está querendo fazer um estrago, aleluias, mas chama Jesus, aleluias, acorda Jesus, glória a Deus. Talvez tudo isso está acontecendo é porque você está tomando a iniciativa, você está querendo fazer do teu jeito. E Jesus está dizendo: coloca eu no controle da tua vida, coloca eu na frente desse problema, aleluias. Porque no momento, por mais que Jesus chamou a atenção dos discípulos: cadê a tua fé? Não acredita mais não? Não vê aquele que está com você? E aí o que Jesus vai dizer? O que? Cala-te, vento, aleluias. E o vento acalmou, aleluias, glória a Deus. Então por mais que muitas das vezes a nossa fé pode ser abalada, mesmo assim devemos clamar ao Senhor, que Ele vai parar a tempestade na minha e na tua vida, aleluia. E naquele momento que Jesus, falou para o vento se calar, houve uma grande bonança, aleluias. Então entenda uma coisa, aqui eu aprendo algo, uma revelação que Deus me deu aqui na hora, aleluias. A tempestade muitas das vezes vem, aleluias. Às vezes você acha a tempestade vai vir, vai me matar. Não, muitas das vezes a tempestade vem para causar um estrago, mas depois Jesus vem e traz uma grande bonança, aleluias.
Às vezes a tempestade vem para arrumar aquilo que está errado. Às vezes a tempestade vem para tirar aquilo que está atrapalhando e depois deixar tudo bonito. Aleluias. Entenda isso, uma grande bonância. Ou seja, tudo ficou maravilhoso, tudo ficou calmo. Aleluias. Tudo ficou conforme era para ficar. E aí todos eles acreditaram e sentiram, né, um grande temor. E aí perguntou: mas quem é esse, né, que até o vento e o mar obedecem? Então aqui, se os discípulos não tinham fé, ele acreditou, ele começou a acreditar. Outro algo de Deus que eu tenho para a igreja: às vezes é necessário a prova bater na minha porta, às vezes é necessário a tempestade vir na minha vida e na tua vida. Para quê? Para que Jesus venha e age ao nosso favor, e eu e você comece a acreditar naquele Deus que pode todas as coisas, aquele Deus que cura, liberta, aquele que Deus que salva, aquele que Deus que para a tempestade. Porque outras pessoas dizer, eu posso acreditar, como eu estou lendo a palavra, mas quando acontece na nossa vida, nós sabemos que é diferente. Nós estamos passando por isso, nós sabemos como é sofrer, como está sendo difícil, e Jesus vem e muda toda a situação. Daí eu falo assim: nossa, como o Jó disse, né? Antes eu acreditava porque eles falavam, hoje eu acredito porque eu vivo, né? Porque eu passei por isso. Aleluias. Então aqui é a primeira tempestade. Se a gente observar, aleluias, lá em Mateus 14, aqui vai falar de uma, vamos dizer, uma tempestade também, mas foi de um vento ao contrário, que pode simbolizar a tempestade. Aleluia. Da mesma forma que Jesus liberou a palavra na primeira tempestade, passamos para o outro lado. Nessa tempestade aqui, Jesus também liberou a palavra. Aleluias. Vai dizer que ele ordenou que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante. Aleluias. Para chegar do outro lado. Então na primeira tempestade Jesus estava no barco, passamos para o outro lado. Nessa segunda tempestade Jesus não está no barco, mas ele fala assim, ó, entra no barco e vai para o outro lado. Então Jesus liberou a palavra. Nas duas Jesus liberou a palavra. E a pergunta de Deus para mim e para você: qual palavra você está acreditando? Na de Deus ou na que as pessoas estão dizendo aí? Que você vai morrer, vai desistir, não vai dar certo, você vai virar aquela pessoa pior que for. Ou na que Deus te chamou: você é o meu profeta, a minha missionária, o meu levita. Aleluias. Então aqui Jesus, ele liberou essa palavra. Mas o interessante, como eu disse, na primeira tempestade Jesus estava no barco. Jesus ficou tão à vontade que dormiu. Aleluias. Mas no momento que as coisas apertou, o discípulo lembrou que Jesus estava no barco e chamou Jesus para acalmar a tempestade. Nessa, Jesus liberou a palavra para que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. O interessante que nas duas passagens a multidão estava ali perto. A multidão estava com Jesus e com os discípulos. E foi necessário a multidão foi necessário os discípulos deixar a multidão e entrar no barco para fazer a vontade de Jesus. Está entendendo? Como eu disse, se eu e você não deixar a multidão, nossa vida vai continuar do mesmo jeito. A multidão muitas das vezes nos prende. A multidão muitas das vezes nós fazemos o que todo mundo está querendo fazer, mas às vezes Jesus está te chamando para fazer algo diferente. Às vezes Jesus colocou algo na tua mão para ser diferente. Aleluias. Não é como a escuridão, mas ser uma luzinha que está brilhando ali diferente. Muitos não vão dar nada, mas Jesus te chamou. E às vezes você está destacando, aleluia, em meio à multidão, porque Jesus te chamou. Então aqui vamos observar que antes de Jesus falar para o discípulo entrar no barco, Jesus, ele estava com a multidão estava com fome. E o interessante, por mais que a multidão, quando Jesus está, ele alimenta até a multidão. O importante é porque ela estava ouvindo a palavra. Então quem ouve a palavra, não importa quem seja, sai alimentado pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então ali Jesus vai dizer que, né, a palavra, que a multidão era grande. E aí chega um jovem com 5 pães e 2 peixinhos, todo mundo conhece essa palavra. E aí Jesus, né, fala para os discípulos: pega esses pães aí, vamos repartir, tal. Vou repartindo, e foi multiplicando, e que todos comeram, saciaram. Ainda sobraram mais 12 cestos, 5 pães e 2 peixinhos. Se multiplicou tanto, né, que foi algo grande.
Entenda, aqui os discípulos não eram mais criança. Aqui os discípulos já sabiam quem era Jesus. Aqui os discípulos já tinham passado por uma grande tempestade. Aleluia. Entenda algo aqui. Se eu não conseguir passar a minha primeira tempestade, a próxima não vou passar também. Aleluia. A primeira tempestade na minha e na tua vida é para nos ensinar, é para nos amadurecer, é para nos fazer criar mais fé, acreditar naquele que está no controle de tudo, aquele que criou o céu e a terra. Aleluias. Então a primeira tempestade, Jesus fez com que os discípulos acreditassem mais, tivessem mais fé. E aqui Jesus faz uma grande multiplicação, os discípulos também aumentou mais a fé. Mas quando Jesus ordenou para que os discípulos entrassem no barco, passassem para o outro lado, os discípulos poderiam falar assim: não importa o que vai acontecer, nós vamos chegar do outro lado. Mas como eu disse, falando da boca para fora é fácil. Aleluias. Falando eu vou vencer é fácil. Falando eu vou conseguir é fácil. Eu vou ser feliz, né? Eu vou ser uma bênção. Mas na hora que as provas começam a bater na tua porta, será que vamos ser fortes? Aleluia. Será que vamos conseguir? Aleluias. Se não for Jesus em nossa vida. Aleluia. Então aqui vai dizer que após Jesus ordenar para que eles entrassem no barco, Jesus ele vai para o monte orar. Aleluias. E ali Jesus estava falando com Deus. E naquele momento os discípulos começam a navegar, começam a remar. E o interessante é que o discípulo estava remando, ou seja, ele queria chegar do outro lado, ele estava se esforçando. Aleluias. Mas vai dizer a palavra que começou a vir um vento a contrário. Entenda algo: no momento que você está animado, no momento que você fala eu estou aqui para tudo, parece que os ventos começam a vir. Parece que no momento que você fala eu vou mudar, nossa, eu quero ser diferente. Se antes eu errava, não quero errar mais. Se antes eu roubava, não vou roubar mais. Se antes eu fazia coisas erradas, mentia, fazia tantas coisas negativas, hoje eu sou diferente. Hoje eu quero ser diferente. Hoje eu quero ser conforme aqueles, vamos dizer como muito diz, aqueles crentinhos ali que fica na igreja direto. Aleluia. Eu quero ser desse jeito, vestir um terno. Hoje eu quero me sentir diferente. E aí, como eu disse, parece que você está remando para o lugar certo, mas aí o vento começa a vir ao contrário. Em vez de o vento vir a favor, não, você está fazendo certo, vai não. O inimigo, muitas das vezes, ele quer te parar. Se o vento está contrário, é para quê? Para você voltar da onde você saiu. Aleluias. O único que quer te ver para frente é Jesus. O inimigo, ele vai usar pessoas para fazer o quê? Você voltar para trás, você descer do barco, desistir daquilo que Deus colocou na tua vida. Aleluias. Mas mesmo assim, que o vento estava contrário, o discípulo começou a remar, e começou a remar. E aí eu imagino, como qualquer um aqui, ninguém aqui consegue trabalhar o dia todo. Aleluias. Ninguém aqui consegue trabalhar sem parar. É como se você pendurasse, né, em alguma coisa e ficasse pendurado ali. Você vai aguentar um certo momento. Chega um momento que você vai ter que soltar a mão, que você não vai aguentar. Aleluia. Você não é robô, né? Então aqui os discípulos cansou. E eu imagino, quem sabe, naquele momento que eles não aguentavam mais, o vento começou a empurrar ele para trás. Mas tinha um que estava lá no monte, que eu tenho certeza que ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. Da mesma forma, eu digo para cada um de vocês: tem coisas que vocês passam, que eu não sei, minha esposa não sabe, os irmãos da igreja não sabem, mas tem um que está vendo tudo isso. Aleluias. Talvez o inimigo está te empurrando você para trás, você já tentou de tudo, eu quero ir para frente, eu não quero desistir. Aleluias, eu vou chegar do outro lado, porque quem liberou a palavra para a minha vida foi Jesus. Mas você fala, eu não aguento mais, Senhor. É nessa hora que Jesus aparece. Aleluias. E naquele momento que Jesus apareceu, entenda isso, é uma revelação para a tua vida também. Por mais que a tua prova pode estar difícil, por mais que você está vendo que você não tem força para vencer essa prova, está difícil, eu não consigo, Jesus ele vem andando por cima da tua prova. Aleluia. Aquele mar, aquele vento estava sendo a dificuldade daquele discípulo, mas Jesus aí passando por cima. Quero ver se o vento consegue enfrentar Jesus. Ele já perdeu uma vez, aleluia, iria perder outra vez, glória a Deus. Mas quando isso acontece,
Parece que quando a prova nos traz medo, qualquer coisinha vai nos assustar, até mesmo a solução. Às vezes Deus vai usar pessoas, ou até o próprio Deus vai falar com você, ó, faz desse jeito, e aí você vai assustar. Não, é como que você queimou num fogo, não quer colocar mais a mão, está com medo, não vai dar mais certo, né? Não vou tentar mais desse jeito, não vai dar certo. Porque naquele momento que Jesus estava vindo, eles se assustaram, achou que era um fantasma. Aleluias, a providência dele estava chegando, a solução daquele problema estava chegando, mas o medo era tão grande, que eles não reconheceram que era Jesus que estava vindo, se assustou. Aleluias, mas que eu e você esteja alerta, que eu e você esteja atento. Se os nossos olhos não conseguem enxergar, comece a enxergar pelos olhos da fé. Comece a acreditar que Jesus está vindo por cima desse problema, dessas ondas de problema que muitas das vezes o inimigo tem lançado sobre a minha e tua vida, e ele veio para acalmar essa tempestade. E naquele momento que eles se assustaram, Jesus teve que falar para que ele soubesse quem estava vindo. Olha a importância de eu e você ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz de Deus. Aleluias, em meia escuridão, em meia dificuldade, em meia temporal, por mais que o vento não está ofuscando teus olhos, mas ouve a voz de Deus. Aleluias, ouve a voz do Senhor. Glória a Deus. Quem não lembra de Ezequiel quando estava no vale dos ossos secos, que foi levado em visão, por mais que ele estava vendo só ossos ali, ele ouviu a voz de Deus, e a voz do Senhor fez com que ele andasse pelo vale. Aleluias, nesta noite Jesus está liberando palavra para pessoas aqui. Aleluias, por mais que você não está chegando solução, aleluias, ouça a minha voz, que eu vou te guiar no meio do vale, no meio da dificuldade, e você vai chegar do outro lado, aleluias, cantando o hino da vitória. Aleluias, glória a Deus. E quando Jesus chegou ali e liberou aquela palavra, sou eu que estou aqui. Pedro, que sempre tomava frente, ou melhor, Pedro, que conhecia a voz do Senhor, falou: Senhor, se é tu mesmo, me chama até aí. Aleluias, que eu vou. Glória a Deus. Entenda, outra revelação que Deus me dá aqui agora, quando nós ouvimos a voz do Senhor e sabemos que é a voz do Senhor, aleluias, não importa o problema que está na tua frente, você passa por cima do problema. Aleluias, entenda isso. Pode ser grande a dificuldade, mas Jesus chamou: vem, você vai. Aleluia, porque você sabe quem está te chamando. Muitas das vezes nós queremos fazer o que? Não, vou ficar deitado, não, vou desistir de tudo, não vou para a igreja, não vou fazer mais nada, vou me trancar, vou ficar dentro de um poço. Mas quando Jesus chama, aleluia, não importa quem está na tua frente, você sai passando por cima de tudo e chega lá até o Senhor Jesus. Aleluias. Mas como eu disse, por mais que nós ouvimos a voz do Senhor, nós estamos indo na direção, mas nós temos que ficar atento ao Senhor, porque o inimigo todo momento ele vai tentar nos derrubar. A palavra diz, né, que aquele que está de pé, cuidado para não cair. Aleluias. Quando a luta vem e não consegue te derrubar, você acha que ela vai parar? De alguma forma o inimigo vai tentar te derrubar. E naquele momento Pedro criou coragem, porque viu que quem estava com ele era Jesus, e começou a caminhar por cima do mar. Eu imagino que ele nem sabia onde ele estava pisando. Ele estava olhando para Jesus, estava andando, né? A palavra diz que ele estava andando por cima do mar, mas ele podia estar flutuando por cima do mar, mas ele estava indo. Aleluias. E naquele momento que estava indo tudo bem, vai dizer que o vento era forte, né? O vento começou a bater nele, e aí tirou a atenção dele. Aleluias. Quantos ventos tem batido, né, na nossa caminhada com Jesus, querendo tirar a nossa atenção, querendo tirar nós da presença do Senhor, querendo mudar nós de caminho. Não, para de ir para a igreja, vai para aqui que está melhor, isso que você fazia era melhor, isso trazia mais alegria, isso te fazia mais bem. Os ventos querendo tirar o foco do Senhor. Mas entenda isso, como a palavra disse, a partir do momento que Pedro olhou para os ventos, ele fez o quê? Afundou. A partir do momento que eu e você sabem que o caminho e a verdade é Jesus Cristo, e tiramos esse foco do Senhor, pode ter certeza, a nossa vida vai afundar. Se está ruim, pior vai ficar. Aleluias. Então é melhor eu tentar caminhar com o Senhor, para que minha vida venha melhorando cada dia, do que achar que a minha vida já não presta e vou
estragar mais ainda. Aleluias. Então no momento que Pedro afundou, aleluias, quem estendeu a mão? Jesus. Quantas pessoas estendeu a mão para você quando você estava lá fora no mundo? Quantos amigos, amigas estendeu a mão para você quando não tinha mais dinheiro? Quando não tinha como você ajudar, dar aquilo para a pessoa, usar aquilo que você usava, beber aquilo que você bebia, colocar gasolina no carro para ir dar rolê? Quando você não tinha nada, quantos estenderam a mão para você? Quando você estava, doente de cama, quantos estenderam a mão para você? Aleluias. É nesse momento que sabemos quem está conosco. Aleluias. Por mais que muitas das vezes nós desapontamos o Senhor, mas a palavra diz que a mão dele sempre vai estar estendida para que possa nos salvar. Aleluias. O nosso Deus é maravilhoso. Aleluias. Por isso que não devemos, aleluias, afastar dele por nada. Nós temos que estar sempre com ele, buscando ele, não importa a prova, aleluia, que aconteça. A palavra diz que pode, a gente ir para o lugar mais profundo que for, mas o amor dele jamais separar de nós. Deus nos ama de uma forma que não tem como nós explicar, e muitas das vezes queremos trocar o Senhor por qualquer coisinha, por qualquer decepção. Aleluias. O amor verdadeiro é do Senhor por cada um de nós. E aí, para concluir essa mensagem, após Pedro se afundar e Jesus estender a mão, Jesus libera uma palavra para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluias. Quantas das vezes nós estamos andando certinho, e no momento que a nossa fé tem que ficar firme na rocha, duvidamos. Quantos, só que Deus me fala aqui, quantos sonhos Deus tem prometido, só não aconteceu porque nós duvidamos, achamos que é impossível, achamos que não tem como. Não tem como. Como que eu vou ir para lá? Não tem como. Fosse outra pessoa poderia dar certo, mas e aí não acontece, porque eu estou duvidando. Aleluia. Nós temos um Deus que Ele pode tudo. Aleluia. Nossa fé tem que ser colocada em prática, para que aconteça. Aleluias. E como eu disse, para concluir, por mais que aquele vento é contrário, aquela tempestade era na vida dele, só foi cessar, o que está dizendo aqui no verso 32, só foi parar aquela tempestade, aquele vento é contrário, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Só foi parar o vento, ao contrário da vida daqueles discípulos, quando Jesus entrou no barco, quando Jesus entrou na minha vida, quando Jesus entrou na tua vida. Aleluias. Quanta tempestade nós já passamos lá fora. Se Jesus não tivesse entrado no meu barco, no teu barco, nós teríamos morrido. Aleluias. Então nós temos que agradecer ao Senhor. Muitas das vezes, não temos tudo o que queremos, mas esquecemos de tudo que Deus fez para nós. Nós temos que ser mais gratos ao Senhor. Amém? Que vocês guardem essa palavra no seu coração. Eu ia comentar sobre Jonas também, mas até aqui Deus colocou no meu coração. Amém? Que Jesus possa sempre estar no teu barco. Por mais que a tempestade é grande, você vai vencer. Ele vai acalmar essa tempestade. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra e as palmas bem alegres para Jesus. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.